Olá, vamos para a aula do verbal para o não verbal. Já dizia Peter Drucker que se comunicar é entender o que não está sendo dito. E nesse módulo a gente vai aprender sobre os indicadores não verbais ou comportamentais, que nos permitem fazer a leitura das pessoas com quem a gente interage. A gente vai falar também da necessidade de legenda emocional nos nossos diálogos, de forma a tornar a nossa comunicação mais efetiva. E que tipo de mensagem é enviada quando a gente está sob efeito das emoções do medo, ansiedade, tristeza e frustração. No final dessa aula, a intenção é que você possa praticar a observação dos teus indicadores não verbais, nos teus relacionamentos e que você possa ampliar a tua percepção emocional do tipo de mensagem que você está emitindo, tomando consciência sobre ela. Então a gente vai falar sobre o que observar nas relações, sobre a importância da legenda emocional, sobre o mundo digital e o que cada emoção nos diz. Esses são os nossos tópicos de aprendizagem. O que observar nas relações? A gente tem 3 características que a gente pode observar numa pessoa, mesmo à distância, mesmo sem falar muito de perto com ela. A aparência física, a linguagem do corpo e a voz. Sobre a aparência física, o que a gente pode dizer? Que uma pessoa ela não é só apenas o que o corpo físico dela traz, a sua altura, a sua compleição física, mas também a forma como ela se veste, que tipo de acessório ela usa, como ela arruma o cabelo, se ela tem cabelo. Ou seja, a aparência já é uma primeira impressão que a gente dá para as pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa super bem vestida, mas que esteja com as unhas sujas, vai causar para a gente uma espécie de dissonância cognitiva. A gente vai ter dificuldade de entender esta pessoa, né? Ela vai parecer estranha para nós. Já a linguagem do corpo tem a ver com aquilo que os nossos gestos, as nossas expressões do corpo, os movimentos do corpo, né? A nossa paralinguagem também, a gente pode dizer, que já vai aparecer aqui na nossa voz. O que é a paralinguagem? É a velocidade da tua fala, se a tua fala tem gírias ou não, né? Mas antes de você ouvir uma pessoa falar, o tom do que ela fala, que é a voz, a forma como essa voz chega a você é mais importante ainda do que o conteúdo da fala, que a gente vai ver que é num segundo momento em que ele aparece. Se ela está grave, se ela está aguda, se ela é entrecortada, ela vai já revelar alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa que traz uma voz o tempo todo entrecortada nos passa uma informação de insegurança, mesmo que essa pessoa não esteja insegura. É assim que a gente lê ela, né? Quem fala sobre esses indicadores não verbais ou comportamentais é uma autora chamada Jo Illan Dimitrius, e a gente embasa muito dessa aula no livro dela que se chama Como Decifrar Pessoas. Eu gosto especialmente desse livro porque ela fala que são indicadores, ou seja, não é uma coisa só. Em alguns cursos de linguagem corporal, às vezes você diz, se a pessoa está de braços cruzados, significa que ela não quer falar com você. Muita calma nessa hora, porque daqui a pouco essa pessoa está de braços cruzados porque ela está com frio, né? Não necessariamente, ou porque ela está com o botão da blusa aberto. Então a gente não deve ver o indicador isolado. Todo indicador emocional deve ser visto com uma certa distância e num determinado contexto. Então a intenção nossa deve ser olhar essas diferentes características de aparência, linguagem do corpo e voz, mas procurando incongruências, procurando aonde elas combinam e aonde se dissoam, né? Essa é a ideia. E se a gente continuar conversando com alguém, o que a gente vai enxergar chegando mais perto? Aí sim vem o estilo de comunicação, por exemplo, as gírias que eu já comentei, né? Vai aparecer o conteúdo da comunicação, o tipo de linguagem, agora sim o vocabulário de uma pessoa, se ela consegue se explicar melhor, ter mais palavras na sua fala, mas também a forma como ela age em relação às outras pessoas, as suas ações, como ela se dirige a pessoas de maior autoridade ou de menor autoridade, como isso revela a respeito de alguém, né?
como ela lida com o inesperado, uma situação, por exemplo, um garçom que chega e diz que não tem uma determinada comida, como ela reage a isso. Então a gente começa observando mais de perto a compreender os comportamentos das pessoas. E é claro, o ambiente em que a gente está e se nós estamos combinando ou não com o nosso ambiente, também fala muito de nós. Por exemplo, você ir num fórum como se fosse na praia ou ir na praia como se fosse no fórum, né? Então é muito interessante que a gente possa de alguma maneira combinar com aquela linguagem não verbal do contexto em que a gente está inserido. Outra coisa extremamente importante é a legenda emocional, gente. Então, como a gente está vivendo muito em mundo online, no mundo digital, é muito diferente eu te dizer, por exemplo, numa mensagem de WhatsApp, eu vou lá e te digo, tá tudo bem contigo, Ali? Eu digo tudo, sem nenhum ponto, sem nenhum emoji, sem nada. O que tu vai entender desse meu tudo, né? Você vai entender nada. Então, quando a gente está interagindo no mundo online, no mundo digital, é extremamente importante a gente colocar alguma ideia de legenda. E os emojis, eles ficaram tão famosos exatamente porque a gente coloca ali um pouquinho do tom de como estamos nos sentindo. E eis de que se eu colocar um tudo e botar um emoji piscando, agora tu pode acreditar mais no meu tudo, né? Só tomem cuidado porque emojis demais infantilizam a nossa conversa. E especialmente se a gente colocar muito coraçãozinho, muito bonequinho, mas emojis demais em geral infantilizam a conversa. Num grupo de amigos, trazer figurinhas, legal. No grupo de trabalho, nem sempre esse é o código que se coloca ali, né? Então, mesmo no mundo digital, existem certos códigos e comportamentos aceitáveis ou não, e os emojis vão ajudando a gente a fazer essa dosagem, tá? Outra coisa, no e-mail, se você está mandando um e-mail para alguém, você não deveria ser taquigráfico, porque o e-mail tem a fama de ser o mais antigo das formas de interações, né? E a forma como eu começo e como eu termino a minha mensagem de e-mail é super importante para dar o tom da minha fala. Então, começar dando um bom dia, finalizar mandando um abraço, desejando que a pessoa fique bem caso ela esteja convalescente, por exemplo, é extremamente importante. Não é só o que você diz, é o como você diz que importa demais para a forma como você é percebido, né? Um cordial bom dia, muitas vezes, num grupo de WhatsApp, pode significar, ah não, de novo, mais um bom dia, que no começo do WhatsApp todo mundo se mandava bom dia, né? Mas no e-mail, o bom dia, o oi, é extremamente importante para iniciar a conversa. Então aqui já estão essas dicas do digital e do WhatsApp. Fica a reflexão para ti. Como é que você interage? Quais são os grupos e quais são os códigos que vocês têm enquanto estão interagindo no mundo digital, no mundo do WhatsApp? O que você tem de característica? Sempre tem aquele cara que é o mais brincalhão, né? Mas cuidado para não brincar com política, com religião nos grupos. Não é porque existe essa possibilidade que ela vai tirar de você o peso do não verbal, né? Vamos agora para as 3 emoções básicas, aquelas nossas medo, raiva e tristeza, e que tipo de comportamento elas geram em nós. O medo, não adianta você evitar ele, a melhor forma de você evitar o medo é o conhecimento. Uma pessoa quando está com medo, ela se esquiva, inclusive no olhar, e a fala dela é mais confusa. Então, toda vez que uma pessoa evitar o olhar para você, claro, pode ser por outras coisas, mas pode ser que o elemento medo esteja ali, tá? Sem dúvida, se você estiver com medo de alguém, você vai evitar o olhar dessa pessoa. Raiva nos deixa incapazes de ouvir, essa é a principal característica da raiva, e nos deixa acuados. Então, você quando está com raiva, você quer expressar o teu descontentamento. Muito comum a pessoa ter uma espécie de verborragia quando ela está com um ataque de raiva. No comportamento, isso vai aparecer com o tom de voz com certeza alterado e os movimentos do corpo são mais bruscos. Por último, a tristeza, ela aparece como uma carência, ela pede soluções rápidas e ela pode provocar o isolamento. O carentão, como a gente provavelmente diz, né? Mas tem essas duas possibilidades, tanto da pessoa demandar mais atenção,
como da pessoa querer se isolar, né? O que é mais importante aqui, gente, dessa nossa aula é que a gente pratique a observação, que a gente permita-se ver as pessoas com novos olhos, com os olhos que a gente tem da nossa realidade, mas também com aquela que se apresenta. Não estão certas nem erradas as pessoas, elas só estão vendo a realidade diferente de nós. Na maior parte dos desentendimentos, a gente se esquece disso. É isso então, bons estudos! Alguém à sua frente cruza ou descruza os braços, muda a posição do pé esquerdo ou vira as palmas das mãos para cima. Você acha que isso é à toa? Na verdade, são gestos inconscientes e que por isso mesmo se relacionam com o que se passa no íntimo das pessoas. Por isso, é possível aprender a ler qualquer pessoa instantaneamente e em qualquer situação. Porque muito antes da nossa comunicação verbal se desenvolver, nossa linguagem corporal já existia e ela é uma comunicação muito mais transparente. Aprenda uma coisa, é muito mais difícil mentir por meio da nossa linguagem corporal. Por isso, Irene Adler se apresenta nua em seu primeiro encontro com Sherlock, na série Sherlock da BBC, numa tentativa inusitada de escapar ao olhar treinado do detetive, especialista em linguagem corporal. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre linguagem corporal do Superleituras, para te ensinar a ser um expert em compreender essa linguagem e melhorar sua comunicação, seus relacionamentos, seu desenvolvimento profissional e muitos outros benefícios. Nossas fontes para essa série são o livro Corpo Fala, a linguagem silenciosa da comunicação não verbal, e o livro de Joey Navarro, O que o seu corpo está dizendo, um guia de um ex-agente do FBI para ler as pessoas. Para iniciar, é importante compreender a divisão do nosso corpo a partir de 3 animais, 3 símbolos que vão nos auxiliar ao longo do nosso aprendizado. O boi, que representa a nossa vida instintiva e vegetativa, nosso abdômen. O leão, a nossa vida emocional, representado pelo nosso tórax. E a águia, que é a nossa vida mental, representado pela nossa cabeça. Cada uma dessas partes representa uma parte do físico de um ser humano e também a sua correspondência psicológica. Nessa linguagem não verbal, o boi é um animal que representa a nossa vida instintiva e os nossos impulsos mais naturais, como a fome, o medo, o instinto de sobrevivência e mesmo a atração sexual. Na nossa expressão corporal, notem quando o abdômen avança, seja diante de uma mesa farta ou boas refeições, significando que o indivíduo está faminto. No plano sexual, podemos pensar no requebrar da cintura feminina e quando os homens engancham os polegares no cinto, com os outros dedos apontando para os órgãos genitais, a chamada posição do cowboy. Vale lembrar que são gestos inconscientes e, por isso, mais sinceros. Já o leão se evidencia pelo tórax, onde reside o coração. É o centro da emoção, dos sentimentos. Ele pode revelar tensão, angústia e alegria. Assim, quando há uma postura de preponderância do tórax, o chamado peito estufado, estamos em presença de uma preponderância do eu. Quando a pessoa está cheia de si, também significa que o indivíduo está orgulhoso, vaidoso. Ao contrário, quando o tórax está encolhido, estamos em presença de uma pessoa cujo eu está diminuído. Pode significar ainda timidez ou que a pessoa se sente submissa ou retraída. Por outro lado, quando você vê um tórax em postura normal, significa que o eu daquela pessoa, o seu eu emocional, está equilibrado, tranquilo. E por fim, a águia, representada pela cabeça, representa a nossa racionalidade. Pela cabeça, podemos perceber o controle do corpo pela mente. Vale lembrar que com a águia nós até tentamos estabelecer o controle daquilo que sentimos, nossa postura nas relações sociais.
Mas a águia não consegue fazer isso o tempo todo, e nem com todo o corpo. Nesse exemplo, fica claro que a mulher até sorri para o cara, mas o resto do seu corpo evidencia que ela queria estar longe dali. Assim, uma pessoa pode estar até sorrindo para outra, mas o resto do corpo pode estar dizendo o contrário. Também podemos notar que a cabeça erguida significa uma hipertrofia da racionalidade, arrogância. Não é por menos a expressão nariz empinado para dizer de alguém que é arrogante ou snob. Ao contrário, cabeça baixa significa que o indivíduo está controlado pela situação. Lembra da cena final do filme Seven? Quem ainda não viu, corre para aprender sobre linguagem corporal e para assistir um dos thrillers mais incríveis já realizados. Com essa noção da divisão do nosso corpo, podemos passar aos significados dos gestos e expressões corporais, que será tema dos nossos próximos vídeos. Como exercício, até o nosso próximo vídeo, repare como as pessoas cruzam os braços sobre o seu leão, sinal de proteção do seu emocional, abaixam a cabeça em sinal de submissão, mantém uma bolsa ou mochila no colo, sinal de que ainda não está à vontade, e muitos outros sinais. Eu, por exemplo, sempre que estou dando aula ou palestrando, observo para onde os pés dos alunos apontam, para saber se continuam interessados no que estou ensinando. O primeiro passo para entender a gramática dessa linguagem é ter consciência de que ela existe e aprender a reconhecer os 3 animais, símbolos da nossa vida mental, emocional e instintiva. Espero que tenha gostado, fique ligado e em breve teremos mais vídeos sobre essa temática aqui no canal. Inscreva-se, curta e compartilhe. Isso é fundamental para continuarmos a publicar mais vídeos. Obrigado. Galera, eu tô criando uma kizumba no mercado do marketing digital. Tô criando Olá, vamos falar sobre influência positiva. Eu já fiquei alegre só de falar o título dessa aula. Legal, né? Então, a gente vivencia uma cultura, gente, em que influenciar as pessoas se tornou até uma profissão, né? Então a gente vai falar sobre fazer amigos e influenciar pessoas, formar alianças, influência com autenticidade e influência em poder. No nosso mundo regido por algoritmos de rede, aquele que ganha mais cliques e likes tem a chance de chegar a muito mais pessoas, né? E a gente vai falar nessa aula sobre as bases da influência nos relacionamentos. Qual é o valor do elogio? Como a gente deve compor alianças? Ao final, a gente vai traçar relações entre a influência, a autenticidade e poder, para que a gente possa se questionar sobre a nossa forma de comportamento e também sobre o comportamento das outras pessoas. A intenção é contribuir para tirar o máximo das nossas relações interpessoais. Um dos livros mais vendidos de todos os tempos, fala-se que foi mais de 50 milhões de exemplares, O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele é da década de 30, do Dale Carnegie, né? E ele foi lançado no contexto pós-depressão dos Estados Unidos. A intenção do autor era tão somente ensinar comerciantes, administradores da época, como é que eles podiam tratar melhor as pessoas e conduzir melhores os negócios, né? Adicionalmente, a ideia dele era que as pessoas pudessem ter mais clareza na explicação das suas ideias e conduzir os contatos comerciais com maestria. Esse livro se tornou um fenômeno de vendas. E por que ele é tão famoso, né? No centro dos princípios do Carnegie está que a gente deve apreciar as pessoas, que a gente deve elogiar o bom desempenho, evitar criticar as pessoas abertamente, incentivá-las a comportamentos desejados. A teoria de base para o trabalho do Carnegie, inclusive ele cita essa teoria, já existia na época dele, é o comportamentalismo, em inglês behaviorism, do Skinner. O que o Skinner dizia para nós sobre o comportamento humano? As pessoas se comportam para encontrar a recompensa ou para evitar o sofrimento. Eu vou repetir. As pessoas se comportam para buscar recompensas ou para evitar sofrimento.
Toda vez que a gente faz um elogio, a gente está praticando o reforço positivo. É como se a gente estivesse dizendo, me dê mais deste comportamento, eu gosto dele. Esse é o comportamento que eu espero de você. E quando a gente diz uma crítica para alguém, quando a gente faz um xingamento, quando a gente coloca empecilhos na ação de alguém, a gente está praticando o reforço negativo. A gente está dizendo como uma espécie de punição, isso não me serve, não faça mais disso. E o que a pesquisa foi mostrando com os anos é que o reforço positivo é muito mais poderoso para mudar o comportamento de alguém do que o reforço negativo. Só que pensar em elogiar tão somente para obter às pessoas o que se quer parece uma coisa maniqueísta, né? E é exatamente isso que parece por trás desse elogio. E vai contra a ideia de autenticidade. Então, quando a gente fala de autenticidade, a gente está trabalhando uma conversa em que você sabe que a pessoa quer dizer o que diz. Em inglês a gente diz mean it, né? A pessoa está realmente com a intenção de colocar aquilo. E o risco da gente querer fazer amigos e influenciar pessoas é a gente elogiar tão somente com a intenção de conseguir agradar, de conseguir ser ouvido. E as pessoas captam isso com facilidade. Então o elogio é muito bom, é muito interessante, quando ele é sincero. E às vezes a gente precisa também formar alianças. Então a Dillon é uma pesquisadora da Harvard Business Review, né, que fala que tomar a decisão de encontrar e cultivar relações profissionais com pessoas que você respeita, de quem gosta e com quem deseja trabalhar é formar uma aliança. Uma aliança ela pode suprir várias necessidades nossas. Por exemplo, você tem uma alta habilidade numa área que você não está atuando hoje e você precisa de alguma maneira envolver outras pessoas na sua atividade, ou o contrário, se envolver nas atividades que você mais gosta usando esta habilidade. Então toda vez que você precisa acessar um lugar, um contexto, uma área que você não está acessando hoje, você vai precisar de alianças. E aí, nesse sentido, você vai ter que escolher claramente quem são as pessoas que você vai, por respeito, por afinidade, querer se associar, querer estar mais próximos dela, né? Então, essa é uma possibilidade da gente formar alianças. Outra forma é a gente, de alguma maneira, fazer trocas, a gente ter maneiras de dar à pessoa o que ela precisa e ter dessa pessoa o que ela precisa de nós, né? Então, aqui vou dar os exemplos, né? Necessidades específicas podem solicitar alianças, por exemplo, uma coisa pontual que precise de apoio de alguém, uma troca de favores. Essa palavra é feia e a gente já começa a se lembrar até do comportamento político, né? Mas a troca de favores pode ser uma coisa extremamente inocente. Como, por exemplo, você elogiou um colega numa apresentação que você sim considerou interessante, envolvente, importante, e mais tarde esse colega lhe ajuda a ir lá e conseguir o que você precisa numa outra apresentação, também acaba lhe elogiando, lhe devolve o elogio. Então, troca de favores não é feito para ser ruim. Ela pode ser baseada em autenticidade, em sinceridade. É só não perder o tom disso, né? E o networking é a forma mais comum da gente buscar alianças. É de tão somente poder ter várias pessoas no nosso radar. Hoje em dia já se reconhece que uma pessoa que tem diferentes pessoas, no sentido de que tem técnicas diferentes no seu contato de amigos, pessoas com diferentes níveis de escolaridade, pessoas que atuam em diferentes regiões, essa pessoa é interessante exatamente pela sua capacidade de formar alianças, né? Ela é inclusive mais empregável. Bom, e aí a clareza da pessoa que você vai buscar, de quem é essa pessoa, você ser um bom aliado, você fazer a manutenção da aliança, ou seja, não é uma vez eu conversei contigo e depois eu nunca mais quero saber de você. Uma aliança eu mantenho um contato mais ou menos presente com alguém e eu garanto a assertividade também na minha aliança, para ela ser boa. Eu preciso dizer o que é preciso dizer, né? Eu consigo falar o que eu tenho vontade de falar e não fico com receio de dizer a verdade. Cuidado para a gente não ficar skinneriano demais, né?
Às vezes também, gente, a gente tem que reavaliar uma aliança. E algo que um dia deu certo, foi bacana a gente ter alguém de aliado, e em outro momento pode não ser mais. E daí a gente tem que saber sair dos processos de aliança com delicadeza, com cuidado, para não ferir ninguém e para não se ferir também. A autenticidade, eu acho que é o grande balizador aqui para nós de como conduzir tanto as interações para obter influência como as alianças. Então, na contramão do mundo de selfies, em que a gente mostra para o mundo uma pessoa que não necessariamente é o que a gente é, a autenticidade diz que a gente é verdadeiro e que a gente é e se aceita como se é, né? Então, a gente não fica dourando a pílula. Ter coragem de dizer como você é e de ser diferente do teu grupo pode ser um ponto a mais. Então, vejam que interessante, é um paradoxo. Eu não posso destoar tanto do meu ambiente que eu me torne antissocial e eu não devo ficar tão mesclado no meu ambiente que eu não saiba mais quem eu sou. Essa diferença entre o mundo que nos cerca e quem nós somos, a forma como a gente interage disso e como a gente faz sentido na relação com o outro, é que vai dizer se a autenticidade está presente ou não. Por último, o poder. O que é, a gente fala influência, o que é ter poder sobre as pessoas? O poder é essa capacidade de influenciar para o comportamento que você deseja das pessoas. E existem diferentes fontes de poder, desde o poder legítimo, que é aquele que tu ocupa a partir de uma posição hierárquica, o de recompensa, que é quando você, de alguma maneira, pode dar para a pessoa um benefício para ela, tipo aquilo das alianças que a gente vinha falando, o coercitivo, que é o poder mais pífio de todos, porque é baseado no reforço negativo, que a gente estava falando antes. O de especialista, que é algo que só você sabe ou que você sabe mais do que outras pessoas. O de informação, que é diferente de especialista, porque na verdade é a acessibilidade que você tem de acesso à informação. E por referência, que é você ser aquela pessoa que sabe, não necessariamente por especialidade, aquele que tem o contato daquilo que está sendo solicitado, né? É isso então, pessoal. Bons estudos! How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly.
Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer from me? All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Here's the best part. None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology, biology. If you look at a cross-section of the human brain, looking from the top down, what you see is the human brain is actually broken into three major components that correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level. The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. The middle two sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. It's also responsible for all human behavior, all decision-making, and it has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. Sometimes you can give somebody all the facts and figures, and they say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right.
Why would we use that verb? It doesn't feel right, because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart, or you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your limbic brain, the part of the brain that controls decision-making and not language. But if you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, then how will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal and want to be a part of what it is that you do? Again, the goal is not just to sell people who need what you have. The goal is to sell to people who believe what you believe. The goal is not just to hire people who need a job. It's to hire people who believe what you believe. I always say that, there's if you hire people just because they can do a job, they'll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they work for you with blood and sweat and tears. And nowhere else is there a better example of this than with the Wright brothers. Most people don't know about Samuel Pierpont Langley. And back in the early 20th century, the pursuit of powered man flight was like the .com of the day. Everybody was trying it. And Samuel Pierpont Langley had what we assume to be the recipe for success. I mean, even now, you ask people, why did your product or why did your company fail? And people always give you the same permutation of the same three things. Undercapitalized, the wrong people, bad market conditions. It's always the same three things. So let's explore that. Samuel Pierpont Langley was given $50,000 by the War Department to figure out this flying machine. Money was no problem. He held a seat at Harvard and worked at the Smithsonian and was extremely well connected. He knew all the big minds of the day. He hired the best minds money could find, and the market conditions were fantastic. The New York Times followed him around everywhere, and everyone was rooting for Langley. And how come we've never heard of Samuel Pierpont Langley? A few hundred miles away in Dayton, Ohio, Orville and Wilbur Wright. They had none of what we consider to be the recipe for success. They had no money. They paid for their dream with the proceeds from their bicycle shop. Not a single person on the Wright brothers' team had a college education, not even Orville or Wilbur. And the New York Times followed them around nowhere. The difference was Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief. They believed that if they could figure out this flying machine, it'll change the course of the world. Samuel Pierpont Langley was different. He wanted to be rich, and he wanted to be famous. He was in pursuit of the result. He was in pursuit of the riches. And lo and behold, look what happened. The people who believed in the Wright brothers' dream worked with them with blood and sweat and tears. The others just worked for the paycheck. And they tell stories of how every time the Wright brothers went out, they would have to take 5 sets of parts because that's how many times they would crash before they came in for supper. And eventually, on December 17th, 1903, the Wright brothers took flight. And no one was there to even experience it. We found out about it a few days later. And further proof that Langley was motivated by the wrong thing, the day the Wright brothers took flight, he quit. He could have said, that's an amazing discovery, guys, and I will improve upon your technology. But he didn't. He wasn't first. He didn't get rich. He didn't get famous. So he quit. People don't buy what you do, they buy why you do it. And if you talk about what you believe, you will attract those who believe what you believe. Well, why is it important to attract those who believe what you believe? Something called the law of diffusion of innovation. And if you don't know the law, you definitely know the terminology. The first 2.5% of our population are our innovators. The next 13.5% of our population are our early adopters. The next 34% are your early majority, your late majority, and your laggards. The only reason these people buy touch-tone phones is because you can't buy rotary phones anymore. We all sit at various places at various times on the scale, but what the law of diffusion of innovation tells us is that if you want mass market success or mass market acceptance of an idea, you cannot have it until you achieve this tipping point between 15 and 18% market penetration, and then the system tips.
And I love asking businesses, what's your conversion on new business? And they love to tell you, oh, it's about 10%, proudly. Well, you can trip over 10% of the customers. We all have about 10% who just get it. That's how we describe them, right? That's like that gut feeling, oh, they just get it. The problem is, how do you find the ones that just get it before you're doing business with them versus the ones who don't get it? So it's this here, this little gap, that you have to close, as Geoffrey Moore calls it, crossing the chasm. Because you see, the early majority will not try something until someone else has tried it first. And these guys, the innovators and the early adopters, they're comfortable making those gut decisions. They're more comfortable making those intuitive decisions that are driven by what they believe about the world and not just what product is available. These are the people who stood online for 6 hours to buy an iPhone when they first came out, when you could have just walked into the store the next week and bought one off the shelf. These are the people who spent $40,000 on flat-screen TVs when they first came out, even though the technology was substandard. And by the way, they didn't do it because the technology was so great. They did it for themselves. It's because they wanted to be first. People don't buy what you do, they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe. In fact, people will do the things that prove what they believe. The reason that person bought the iPhone in the first 6 hours, or stood in line for 6 hours, was because of what they believed about the world and how they wanted everybody to see them. They were first. People don't buy what you do, they buy why you do it. So let me give you a famous example, a famous failure and a famous success of the law of diffusion of innovation. First, the famous failure. It's a commercial example. As we said before a second ago, the recipe for success is money and the right people and the right marketing conditions, right? You should have success then. Look at TiVo. From the time TiVo came out about 8 or 9 years ago to this current day, they are the single highest quality product on the market. Hands down, there is no dispute. They were extremely well-funded. Market conditions were fantastic. I mean, we use TiVo as a verb. I TiVo stuff on my piece of junk Time Warner DVR all the time. But TiVo is a commercial failure. They've never made money. And when they went IPO, their stock was at about $30 or $40 and then plummeted, and it's never traded above 10. In fact, I don't think it's even traded above 6, except for a couple of little spikes. Because you see, when TiVo launched their product, they told us all what they had. They said, we have a product that pauses live TV, skips commercials, rewinds live TV, and memorizes your viewing habits without you even asking. And the cynical majority said, we don't believe you, we don't need it, we don't like it, you're scaring us. What if they had said, if you're the kind of person who likes to have total control over every aspect of your life, boy, do we have a product for you. It pauses live TV, skips commercials, memorizes your viewing habits, etc., etc. People don't buy what you do, they buy why you do it, and what you do simply serves as the proof of what you believe. Now let me give you a successful example of the law of diffusion of innovation. In the summer of 1963, 250,000 people showed up on the Mall in Washington to hear Dr. King speak. They sent out no invitations, and there was no website to check the date. How do you do that? Well, Dr. King wasn't the only man in America who was a great orator. He wasn't the only man in America who suffered in a pre-civil rights America. In fact, some of his ideas were bad, but he had a gift. He didn't go around telling people what needed to change in America. He went around and told people what he believed. I believe, I believe, I believe, he told people. And people who believed what he believed took his cause and they made it their own, and they told people. And some of those people created structures to get the word out to even more people. And lo and behold, 250,000 people showed up on the right day, on the right time to hear him speak. How many of them showed up for him? 0. They showed up for themselves. It's what they believed about America that got them to travel on a bus for 8 hours to stand in the sun in Washington in the middle of August. It's what they believed, and it wasn't about black versus white. 25% of the audience was white. Dr. King believed that there were 2 types of laws in this world, those that are made by a higher authority and those that are made by man. And not until all the laws that are made by man
are consistent with the laws that are made by the higher authority, will we live in a just world? It just so happens that the civil rights movement was the perfect thing to help him bring his cause to life. We followed him not for him, but for ourselves. And by the way, he gave the I have a dream speech, not the I have a plan speech. Listen to politicians now with their comprehensive 12-point plans. They're not inspiring anybody. Because there are leaders and there are those who lead. Leaders hold a position of power or authority, but those who lead inspire us. Whether they're individuals or organizations, we follow those who lead not because we have to, but because we want to. We follow those who lead not for them, but for ourselves. And it's those who start with why that have the ability to inspire those around them or find others who inspire them. Thank you very much. Olá, vamos falar agora de comunicação empática e assertiva, também conhecida como comunicação não violenta. Nós ampliamos consideravelmente a nossa facilidade de comunicação com as novas mídias, com as redes sociais. O que a gente observa, no entanto, é que tem muitas pessoas utilizando essas redes para o conflito, para o confronto. Estamos muito mais agressivos também na nossa forma de nos comunicarmos em redes sociais, né? E os comentários, por exemplo, das redes ainda são bastante violentos. Então, nessa aula a gente vai compreender como é possível estabelecer a comunicação não violenta, que é com base na empatia, na assertividade, na habilidade de combinar o processo de observação, entendimento, necessidade e pedido nos nossos diálogos. A intenção é que no final da disciplina você possa fazer os seus próprios pedidos e saber ler as necessidades e sentimentos das outras pessoas. Embora a gente saiba que simplesmente não ter violência é muito difícil, conviver num mundo tão violento com mais empatia é uma virtude, né? Então vamos lá. A gente vai falar então conhecendo os próprios valores, percebendo as emoções, compreendendo necessidade e aprendendo a fazer pedidos. Ou seja, vamos percorrer os passos da comunicação não violenta. Conhecer os próprios valores. A comunicação violenta ela foi lançada pelo autor Rosenberg, né? E era a intenção, inclusive, de todos os diálogos e a forma de conduzir a comunicação não violenta ficou tão famosa que é utilizada hoje, inclusive, em governos internacionais, por nações, quando se precisam fazer acordos. Os princípios da CNV, como a gente apelida ela, estão por aí. O animal de estimação da CNV é a girafa. A girafa tem essas grandes orelhas, que é para escutar com empatia. Ela tem esse pescoço longo, que ajuda a ver além de julgamentos e de olhar o mundo com maior consciência. Ela tem um coração grande, porque ela pratica a linguagem do coração. E ela tem os cascos fortes para lhe dar autenticidade, para que ela coloque a sua expressão como ela queira de fato dizer. A gente sempre traz aqui a questão da autenticidade. A gente não pode perder a nossa essência quando a gente conversa, ainda que a gente possa ser extremamente respeitoso, né? Então nós vamos falar sobre esses 4 momentos: observação, sentimento, necessidade e pedido, ok? Então observação tem a ver com isso, né? Com olhar de longe para o mundo, com conseguir mapear o que está acontecendo, como se a gente tomasse uma posição, um passo atrás. Até dei um passo atrás aqui. Quando a gente observa, é bacana imaginar que estamos olhando daqui de cima, do alto da nossa cabeça. Faz de conta que você virou girafa e que você consegue observar a si mesmo e aos outros ao mesmo tempo. Isso é bem legal, né? Então, começamos observando e em seguida a gente vai captando os sentimentos, a gente vai percebendo o nosso mundo emocional,
como ele está nesse momento e como o outro está reagindo a esse mundo emocional. Então, se você tem dificuldade de ter empatia, de praticar a empatia, que vem a ser esse conviver com os teus sentimentos, né, no meu mundo emocional, então eu sinto o que tu sente, eu compreendo o que tu compreende. Então, eu já estou falando aqui de diferentes tipos de empatia. Então, quando eu tenho a empatia cognitiva, eu compreendo os teus motivos. Quando eu tenho a empatia afetiva, eu sinto o que tu sente. E se eu tenho dificuldade de ter quaisquer dessas empatias, eu preciso ouvir, eu preciso perguntar, eu preciso evitar pensar demais e respirar enquanto te escuto, né? Não é aquele suspiro de quem está esperando a vez de falar, é uma escuta larga, aberta, que não tem pressa para escutar. Um exercício bacana de se ter de empatia é conversar com aquela avó, com aquela tia, aprender a fazer um doce de tacho, aprender a fazer um prato de comida, algo que não tenha a ver com a técnica em si, mas com o convívio. Então, toda vez que a gente se permite partilhar um pouquinho a realidade de outra pessoa, a gente está entrando no campo empático. Mas que necessidades são essas que a gente acessa pela CNV, né? Então, quando a gente descobre, vamos lá, cheguei nos passos, eu observei uma situação, eu percebi que eu não estou me sentindo bem com determinado movimento de alguém, eu estou me sentindo com raiva, olha, já dei o nome para a emoção. Quando eu tenho raiva, é um valor meu que foi violado, é uma necessidade minha que não foi atendida. Que necessidade foi essa? Então, é muito famosa a escala do Maslow, da hierarquia de necessidades. Ele nunca fez uma pirâmide, tá? Mas aqui eu vou colocar a pirâmide para o nosso melhor entendimento. Ele tinha falado numa hierarquia. Então, o que ele quer dizer é que as necessidades de base, elas são muito mais fortes que as necessidades do topo. Então, a gente tem necessidades fisiológicas ligadas à comida, à água, ao abrigo, ao sono, mas nós temos também necessidades de segurança ligadas à necessidade de prosperidade, de também segurança física, integridade física, né? Temos necessidades sociais ligadas à nossa conexão com as outras pessoas e necessidades de estima ligadas ao reconhecimento e à própria autoestima. Interessante que ele coloca o social antes mesmo da estima, né? A gente é um ser social que se reconhece no mundo e que depois se reconhece. Então o Maslow vai falando dessa hierarquia e ele fala das necessidades de realização pessoal. E dentro da realização pessoal existem vários tipos de necessidades de criatividade, de talento, mas também outras coisas que podem não aparecer aqui, como necessidades estéticas, espirituais e morais, né? Então, quando a gente compreende qual necessidade nossa foi violada ou não foi atendida, a gente pode imaginar um pedido, uma forma de atender essa necessidade, né? Então, por exemplo, aqui eu dou, lá no nosso livro da disciplina, vocês vão perceber isso, uma esposa chega em casa e diz para o marido, vamos comprar uma pizza, tô com fome. Aí ele vira para ela e diz assim, ai, pizza de novo não aguento mais pizza, pizza engorda e pizza é cara. E eles começam a brigar. E ela diz que ele não escuta ele fala que ela está sempre querendo tudo na mão e eles não conseguem se entender. Se eles se ouvissem mais, se eles praticassem a comunicação não violenta, eles poderiam dar um passo atrás. Na verdade, não era a fome que essa mulher tinha. O que ela tinha era uma necessidade de comer mais fácil. Então vamos passo a passo. Qual era a necessidade dela? Ela estava, sentimento, antes da necessidade, se sentindo cansada, se sentindo fadigada e querendo comer. 3 sentimentos, né? Sentimento / sensação, porque tem a questão fisiológica também aí batendo, né? Então ela estava fadigada. E aí ela queria uma comida que atendesse essa necessidade com agilidade, com simplicidade, sendo que a necessidade principal era não precisar cozinhar. E por isso ela foi lá e pediu a pizza, que foi a primeira coisa que ela lembrou. Lembram dos vieses lá? Ela já foi por uma questão ali de disponibilidade, né? Veio na cabeça dela a pizza e ela colocou aquilo já no pedido dela. Se ela entendesse que a necessidade principal dela é a rapidez, ela poderia, por exemplo, sugerir uma salada, que é o que ele quer que seja uma coisa mais leve para se comer de noite. Então a necessidade principal não era a fome.
A necessidade principal era atender a sua necessidade de comer rápido, mas de uma maneira fácil e simplificada, sem cozinhar. Entenderam? Então, sentimento, necessidade, elaborar pedidos. Pergunto para você, você tem pedidos que você não está conseguindo verbalizar? Você tem necessidades que estão sendo deixadas de lado e você está reagindo a elas emocionalmente? Né? Então fica essa reflexão e para que vocês possam praticar essas práticas empáticas. Uma maneira de você acionar isso em outras pessoas é falar sobre elas, para elas, o que você precisa, né? Como eu posso te ajudar? Esse tipo de pergunta aciona em nós o diálogo empático. É isso então, muito obrigada, bons estudos! Você se sente refém de algumas situações, hábitos e costumes? Consegue distinguir boas de más influências? Você é protagonista da sua história? Calma, não precisa responder agora. Vamos primeiro conversar com a professora Alessandra Gonzaga para entender um pouco da chamada inteligência social. Seja bem-vinda, professora. Olá, Cristian, tudo bom? Bom estar aqui mais uma vez. A gente que agradece. Professora, vamos começar falando sobre protagonismo. O que é ser protagonista? Podemos dizer que é apenas ser o personagem principal da nossa própria história? É parecido com isso. Sabe que me lembrou um filme em que um diretor fala para a moça que estava chorando pelo namorado, né? E diz assim para ela: você tá aqui chorando pelo namorado, você parece a amiga da principal personagem da história. Você não parece a personagem principal, mas você tem toda a pinta de ser a personagem principal. Então, claro que o protagonista é esse personagem principal de uma história. Mas se a gente traduzir para o nosso contexto, significa que você não vive em função dos outros. Você vive em função dos teus objetivos e valores. É claro que considerando as demais pessoas. Mas o protagonista, ele não depende da luz dos outros, ele tem luz própria. E é engraçado que tem pessoas que em relacionamentos se anulam, né? Acabam vivendo a vida do outro. Exato. E alguns confundem cuidado pessoal do outro com codependência. Confundem uma relação harmoniosa com emaranhamento. Emaranhamento é quando eu não sei mais o que é o meu sentimento e o que é o teu. Quando eu confundo as tuas dúvidas, os teus problemas com os meus. E tem pessoas que vivem emaranhadas. Mais uma vez a pandemia não ajudou muito, né? É verdade. A gente brinca que tem casais aí que em tempo líquido tem 15 anos de casado já, né? Mesmo tendo só 2, né? Porque a contabilidade do tempo de exposição ao outro diminuiu essa possibilidade da gente ser o nosso protagonista. A gente está coabitando muito mais, né? Verdade. Eu posso afirmar que é assim, porque a minha relação foi assim também. Exatamente, de muita gente. Então, claro que o protagonista, eu não gosto até desse termo, às vezes as pessoas usam como uma coisa de não importa o outro. Não é isso. É você ter uma pauta pessoal, tu saber o que é o teu desenvolvimento pessoal, o que é fundamental para o nosso crescer na vida, né? Professora, agora vamos falar sobre contágio emocional. Isso existe mesmo? E se sim, pode nos explicar melhor? Existe. E é impressionante como a gente pode ter contágio emocional de pessoas que a gente não conhece, não tem nada mais a ver com convívio. Então, quem já não tentou, por exemplo, acessar algum lugar, não conseguiu e foi barrado por algum segurança mal educado, uma pessoa embravecida? Ou você no trânsito e alguém te xinga porque você pediu para trocar de pista. Isso acontece muito lá em Porto Alegre, na minha terra, e tá? aqui em São Paulo também, olha. Deus o livre trocar de pista lá em Porto Alegre, né? O pessoal de Porto Alegre vai brigar comigo depois. Mas quem já não foi contagiado pelo estado emocional? Tu estava super tranquilo. Estava feliz e contente no teu carro e de repente alguém te xinga. Então, isso é contágio emocional. Quando você capta o mundo emocional de alguém e vivencia em si mesmo. Então, não é uma coisa psicológica, ela é biológica. Modifica as tuas respostas de neurotransmissores. Você passa a se sentir com raiva como se te apertassem um botão de raiva. Nossa. E não é tua aquela raiva.
Só que a gente faz isso com emoções negativas e com emoções positivas. Pelo menos isso. Opa, temos uma boa notícia, né? Então a gente pode sim se contagiar a partir de uma pessoa que está com mau humor, mas uma pessoa bem-humorada causa um efeito colateral em todo mundo ao seu redor. Pelo menos uma boa notícia. É. No modelo de Albrecht, se fala que a inteligência social tem a ver com influenciar pessoas para que colaborem conosco. Mas qual a diferença disso para manipulação? Olha, é muito tênue, né? E é por isso que a gente costuma dizer, existem algumas pesquisas que falam do lado negro da inteligência emocional e social. Porque os psicopatas podem ter alta inteligência emocional. É claro que eles não vão ter um componente essencial que é a empatia. Mas eles poderão sim tirar o melhor de você te manipulando, tirando de você aquilo que você queria fazer e colocando o que eles querem fazer, né? Só que qual que é a diferença para nós pegando o lado bom da inteligência social? Exatamente o querer do outro, né? Então, uma coisa é eu te influenciar e você querer comigo chegar a uma determinada solução ou resultado. E a outra é eu te influenciar e você, a contragosto, fazer o que eu quero. Essa é a diferença da manipulação. Então, tá resolvido. E, usando um termo bem difundido hoje em dia, professora, o que faz uma relação ser tóxica? Ótima pergunta. A gente também aqui, a gente tanto fala da importância do relacionamento com o outro, não é qualquer outro, é o outro que respeita o teu espaço pessoal. Uma relação é tóxica quando você teme o contato com alguém, por exemplo, quando você teme tudo o que possa dizer a resposta dessa pessoa como será. Quando você se sente culpado, uma outra emoção que é presente numa relação tóxica. Então que os teus movimentos são sempre com um sentimento de peso, em que você não pode ser o que você quer ser, você precisa ser conforme os olhos daquela pessoa. Então é tóxico toda vez que as emoções negativas são o principal desta relação e não uma troca de bem-estar de ambas as partes. E isso não é apenas em relação homem e mulher, né? Um relacionamento de casal, também é entre pais, entre amigos, irmãos. Exatamente. As pessoas podem não se dar conta, muitas vezes, que essas pessoas mais próximas, elas causam algum tipo de manipulação emocional, mas vai ser tóxico quando você não conseguir se sentir com recursos de sair disso. É muito comum no relacionamento tóxico tu se sente culpado por se sentir mal, mas tu não consegue ter recursos para sair. Se você está com a tua autonomia prejudicada, se você está com a sua expressão pessoal dificultada, se você está com dificuldade inclusive de dormir, se estressando por ver essa pessoa, é provável que você esteja numa relação tóxica. E como podemos ativar a nossa inteligência social? Começando a se analisar, sempre o movimento da inteligência social, lembram-se, ela parte da inteligência emocional. Então, quando eu me conheço, aí sim eu posso conhecer melhor o outro. Quando eu mudo uma relação inteira, porque eu mudo a forma como nós interagimos. Então, a inteligência social parte da autoconsciência e depois da consciência social, ou seja, do que você sente, dos teus motivos aqui comigo. Então, tem que se conhecer melhor primeiro. Exatamente. Comece por você. Esse é o ser que você tem que cuidar até o fim da sua vida. Que ótimo. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi ótimo conversar com você. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Bom, já entendemos que assumir a responsabilidade sobre nossas escolhas e decisões são fatores indispensáveis para nos tornarmos protagonistas da nossa própria história. Você tem assumido essa responsabilidade e ativado a inteligência social em suas relações? Agora é a hora de refletir e, para isso, vou deixar vocês bem à vontade. Até a próxima! You know, I'm struck by how one of the implicit themes of TED is compassion, these very moving demonstrations we've just seen, HIV in Africa, President Clinton last night. And I'd like to do a little collateral thinking, if you will, about compassion and bring it from the global level to the personal. I'm a psychologist, but rest assured I will not bring it to the scrotal.
There was a very important study done a while ago at Princeton Theological Seminary that speaks to why it is that when all of us have so many opportunities to help, we do sometimes and we don't other times. A group of divinity students at the Princeton Theological Seminary were told that they were going to give a practice sermon, and they were each given a sermon topic. Half of those students were given as a topic the parable of the Good Samaritan, the man who stopped the stranger to help the stranger in need by the side of the road. Half were given random Bible topics. Then one by one, they're told they had to go to another building and give their sermon. As they went from the first building to the second, each of them passed a man who was bent over and moaning, clearly in need. The question is, did they stop to help? The more interesting question is, did it matter they were contemplating the parable of the Good Samaritan? Answer, no, not at all. What turned out to determine whether someone would stop and help a stranger in need was how much of a hurry they thought they were in. Were they feeling they were late? Or were they absorbed in what they were going to talk about? And this is, I think, the predicament of our lives, that we don't take every opportunity to help because our focus is in the wrong direction. There's a new field in brain science, social neuroscience, that studies the circuitry in two people's brains that activates while they interact. And the new thinking about compassion from social neuroscience is that our default wiring is to help. That is to say, if we attend to the other person, we automatically empathize, we automatically feel with them. They're these newly identified neurons, mirror neurons, that act like a You know, I'm struck by how one of the implicit
themes of TED is compassion, these very moving demonstrations. We've just seen HIV in Africa, President Clinton last night, and I'd like to do a little collateral thinking, if you will, about compassion and bring it from the global level to the personal. I'm a psychologist, but rest assured I will not bring it to the scrotal. There was a very important study done a while ago at Princeton Theological Seminary that speaks to why it is that when all of us have so many opportunities to help, we do sometimes and we don't other times. A group of divinity students at the Princeton Theological Seminary were told that they were going to give a practice sermon, and they were each given a sermon topic. Half of those students were given as a topic the parable of the Good Samaritan, the man who stopped the stranger to help the stranger in need by the side of the road. Half were given random Bible topics. Then one by one, they're told they had to go to another building and give their sermon. As they went from the first building to the second, each of them passed a man who was bent over and moaning, clearly in need. The question is, did they stop to help? The more interesting question is, did it matter they were contemplating the parable of the Good Samaritan? Answer, no, not at all. What turned out to determine whether someone would stop and help a stranger in need was how much of a hurry they thought they were in. Were they feeling they were late? Or were they absorbed in what they were going to talk about? And this is, I think, the predicament of our lives, that we don't take every opportunity to help because our focus is in the wrong direction. There's a new field in brain science, social neuroscience, that studies the circuitry in two people's brains that activates while they interact. And the new thinking about compassion from social neuroscience is that our default wiring is to help. That is to say, if we attend to the other person, we automatically empathize, we automatically feel with them. They're these newly identified neurons, mirror neurons, that act like a neural Wi-Fi, activating in our brain exactly the areas activated in theirs. We feel with automatically. And if that person is in need, if that person is suffering, we're automatically prepared to help. At least that's the argument. But then the question is, why don't we? And I think this speaks to a spectrum that goes from complete self-absorption to noticing, to empathy, and to compassion. And the simple fact is, if we are focused on ourselves, if we're preoccupied, as we so often are throughout the day, we don't really fully notice the other. And this difference between the self and the other focus can be very subtle. I was doing my taxes the other day, and I got to the point where I was listing all of the donations I gave, and I had an epiphany. I came to my check to the Seva Foundation, and I noticed that I thought, boy, my friend Larry Brilliant would really be happy that I gave money to Seva. Then I realized that what I was getting from giving was a narcissistic hit, that I felt good about myself. Then I started to think about the people in the Himalayas whose cataracts would be helped, and I realized that I went from this kind of narcissistic self-focus to altruistic joy, to feeling good for the people that were being helped. I think that's a motivator, but this distinction between focusing on ourselves and focusing on others is one that I encourage us all to pay attention to. You can see it in a gross level in the world of dating. I was at a sushi restaurant a while back, and I overheard two women talking about the brother of one woman who was in the singles scene. And this woman says, my brother is having trouble getting dates, so he's trying speed dating. I don't know if you know speed dating. Women sit at tables, and men go from table to table, and there's a clock and a bell, and at 5 minutes, bingo, the conversation ends, and the woman can decide whether to give her card or her email address to the man for follow-up. This woman says, my brother's never gotten a card, and I know exactly why. The moment he sits down, he starts talking nonstop about himself. He never asks about the woman. And I was doing some research in the Sunday Styles section of the New York Times, looking at the backstories of marriages because they're very interesting. I came to the marriage of Alice Charney Epstein, and she said that when she was in the dating scene,
she had a simple test she put people to. The test was, from the moment they got together, how long it'd take the guy to ask her a question with the word "you" in it. And apparently Epstein aced the test, therefore the article. Now, this is it's a little test I encourage you to try out at a party. Here at TED, there's great opportunities. The Harvard Business Review recently had an article called The Human Moment, about how to make real contact with a person at work. And they said, well, the fundamental thing you have to do is turn off your BlackBerry, close your laptop, end your daydream, and pay full attention to the person. There was a newly coined word in the English language for the moment when the person we're with whips out their BlackBerry or answers that cell phone, and all of a sudden we don't exist. The word is pizzled. It's a combination of puzzled and pissed off. I think it's quite apt. It's our empathy, it's our tuning in, which separates us from Machiavellians or sociopaths. I have a brother-in-law who's an expert on horror and terror. He wrote the annotated Dracula, the Essential Frankenstein. He was trained as a Chaucer scholar, but he was born in Transylvania, and I think it affected him a little bit. At any rate, at one point, my brother-in-law, Leonard, decided to write a book about a serial killer. This is a man who terrorized the very vicinity we're in many years ago. He was known as the Santa Cruz Strangler, and before he was arrested, he had murdered his grandparents, his mother, and 5 co-eds at UC Santa Cruz. So my brother-in-law goes to interview this killer, and he realizes when he meets him that this guy is absolutely terrifying. For one thing, he's almost 7 feet tall. But that's not the most terrifying thing about him. The scariest thing is that his IQ is 160, certified genius. But there is zero correlation between IQ and emotional empathy, feeling with the other person. They're controlled by different parts of the brain. So at one point, my brother-in-law gets up the courage to ask the one question he really wants to know the answer to, and that is, how could you have done it? Didn't you feel any pity for your victims? These were very intimate murders. He strangled his victims. And the strangler says very matter-of-factly, oh no, if I had felt their distress, I could not have done it. I had to turn that part of me off. I had to turn that part of me off. And I think that that is very troubling. And in a sense, I've been reflecting on turning that part of us off. When we focus on ourselves in any activity, we do turn that part of ourselves off if there's another person. Think about going shopping. Think about the possibilities of a compassionate consumerism. Right now, as Bill McDonough has pointed out, the objects that we buy and use have hidden consequences. We're all unwitting victims of a collective blind spot. We don't notice and don't notice that we don't notice the toxic molecules emitted by a carpet or by the fabric on the seats, or we don't know if that fabric is a technological or manufacturing nutrient that can be reused, or does it just end up in a landfill? In other words, we're oblivious to the ecological and public health and social and economic justice consequences of the things we buy and use. In a sense, the room itself is the elephant in the room, but we don't see it. And we've become victims of a system that points us elsewhere. Consider this. There's a wonderful book called Stuff, the Everyday Life of the Hidden Life of Everyday Objects. And it talks about the backstory of something like a T-shirt. And it talks about where the cotton was grown and the fertilizers that were used and the consequences of the soil of that fertilizer. And it mentions, for instance, that cotton is very resistant to textile dye. About 60% washes off into wastewater. And it's well known by epidemiologists that kids who live near textile works tend to have high rates of leukemia. There's a company, Bennett & Company, that supplies Polo.com, Victoria's Secret. They, because of their CEO, who's aware of this, in China formed a joint venture with their dye works to make sure that the wastewater would be properly
taken care of before it returned to the groundwater. Right now, we don't have the option to choose the virtuous t-shirt over the non-virtuous one. So what would it take to do that? Well, I've been thinking, for one thing, there's a new electronic tagging technology that allows any store to know the entire history of any item on the shelves in that store. You can track it back to the factory. Once you can track it back to the factory, you can look at the manufacturing processes that were used to make it, and if it's virtuous, you can label it that way. Or if it's not so virtuous, you can go into any store, put your scanner on a palm onto a barcode, which will take you to a website. They have it for people with allergies to peanuts. That website could tell you things about that object. In other words, at point of purchase, we might be able to make a compassionate choice. There's a saying in the world of information science, ultimately everybody will know everything. And the question is, will it make a difference? Some time ago, when I was working for the New York Times, it was in the 80s, I did an article on what was then a new problem in New York. It was homeless people on the streets. And I spent a couple of weeks going around with a social work agency that ministered to the homeless. And I realized, seeing the homeless through their eyes, that almost all of them were psychiatric patients that had nowhere to go. They had a diagnosis. It made me what it did was to shake me out of the urban trance where when we're passing someone who's homeless in the periphery of our vision, it stays on the periphery. We don't notice, and therefore we don't act. One day soon after that, it was a Friday, at the end of the day, I was going down to the subway. It was rush hour, and thousands of people were streaming down the stairs. And all of a sudden, as I was going down the stairs, I noticed that there was a man slumped to the side, shirtless, not moving, and people were just stepping over him, hundreds and hundreds of people. And because my urban trance had been somehow weakened, I found myself stopping to find out what was wrong. The moment I stopped, half a dozen other people immediately ringed the same guy. And we found out that he was Hispanic, he didn't speak any English, he had no money, he'd been wandering the streets for days, starving, and he'd fainted from hunger. Immediately, someone went to get orange juice, someone brought a hot dog, someone brought a Subway cop. This guy was back on his feet immediately. But all it took was that simple act of noticing. And so I'm optimistic. Thank you very much.